Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Hoje, nosso podcast número 19. E nosso objetivo sempre é contar a história de empreendedores, gente da nossa cidade, da nossa região, gente que faz acontecer, que não é teoria, é gente que tem uma caminhada empreendedora, que tem um CNPJ. E hoje eu tenho o prazer de receber um empreendedor, um empresário. Ele tem uma empresa há 14 anos. Tem 7 colaboradores. A sua empresa fica na cidade de Camaquã, no bairro Coab, a rua Capitão Carvalho, número 28. Que Rancho. Pois o Que Rancho é uma empresa especializada em cesta básica e ranchos, com excelentes produtos, com teleentrega Camaquã e cidades vizinhas. Entrega na sua casa. Pois eu tenho o prazer de receber o Marcelo Silvaldi, é casado com a Tainara Silvaldi. Seja bem-vindo, Marcelo. Nosso bate-papo, sempre com a ideia de contar a história de quem empreende, para gerar um aprendizado, para deixar registrada essa caminhada, né? Fique à vontade, Marcelo. Uma boa tarde a todos. Então, Jorge, prazer imenso também participar desse podcast aí. Como falei antes, né? É um desafio novo, é mais um desafio, né? Enfrentar as câmeras agora, mas vamos lá, acho que temos se preparando para isso, estamos preparados para isso. Não, tudo certo. Vamos encarar esse desafio aí. O desafio uma hora é fazer do que falar. E tu tem feito. Marcelo, assim, a pergunta que eu sempre faço: com quantos anos tu começou a trabalhar? Primeiramente, teu primeiro trabalho, quantos anos? Jorge, eu vim da região noroeste do estado, né? Interior. Então, assim, a gente trabalhou desde muito cedo. Era de Santo Cristo, isso. Rio Grande do Sul. Isso. Então, na lavoura a gente trabalhou desde os 7, 8 anos, que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente. Então, a gente tinha que acompanhar o pai e a mãe na lavoura. Sim, eu concordo. E não podia ir para a lavoura e ficar na sombra, tinha que acompanhar. Com que ramo teus pais trabalhavam? Agricultura. E depois eu tinha 8 anos, aí a gente se mudou de um município para outro. Na verdade, de um bairro para outro, de uma vila para outra, né? Mas na mesma cidade de Santa Cruz. Na mesma cidade, no interior, no caso. E daí o pai comprou um moinho de fazer farinha de milho. Certo. Aí intercalou, então, com esse moinho, né? E a lavoura também, a agricultura também, né? Tinha criação de porco, gado, né? E a lavoura mesmo, plantio, soja, milho, tudo na máquina, tudo na foicinha, né? Certo. Nada de maquinária, tudo bem manual. Tu teve assim na agricultura com teus pais até que idade? Digamos assim, até 7? 16 anos. Até os 16 anos. 16 anos. Lá em Santo Cristo, no mesmo estado. Depois, o que foi a tua carreira profissional? Depois... Eu estou te perguntando isso para nós chegar no Que Rancho, né? Quem é o Marcelo, o que o Marcelo fez antes. E isso é gratificante porque essa questão eu nem sei como falar, mas que hoje tem certas coisas que não pode falar, mas vários empreendedores vêm aqui. Com que idade começou a trabalhar? 7, 8. Grande maioria. Eu também comecei 7, 8 na agricultura, né? Então, vamos lá, dos 7 aos 16 na agricultura. A partir dessa idade, o que tu... Depois a gente veio para Novo Hamburgo. De Santo Cristo, junto com a família. Junto com a família. Na época que né, deu aquela alta do calçado, aquela febre de todo mundo vir para a cidade, a gente veio também. Aí eu também já logo comecei a trabalhar com 16 anos, já comecei. Que ano foi isso mais ou menos, lembra? Jorge, assim, não lembro. Foi bem na época assim que mudou do Cruzados Novos para o RV. Foi bem naquela época. Certo. Não me lembro o ano agora de cabeça, assim.
Mas foi bem naquela época que eu me lembro que a primeira assinatura que eu tenho na minha carteira eu ganhava 29 URV por hora. O RV. Isso depois virou o real, né? É, Então o 29 URV ali no caso era o 29 centavos. Eu me lembro disso até hoje. sim. E daí eu saí de uma fábrica e fui trabalhar numa outra e por 47 centavos. Aquilo ali para mim foi um auge na minha carreira, né? Foi um salto na minha carreira, digamos assim, né? Que é uma coisa que me marca até hoje, né? E daí Certo. dali então, daí eu trabalhei 15 anos Trabalhou 15 anos no ramo de calçados. nessa mesma fábrica. Começou na mesma fábrica. Que setor? Tu começou na produção e foi Comecei na produção e terminei como líder de montagem, de montagem. líder de equipe. Comecei no chão de fábrica ali, né? No começo da esteira. E depois fiz digamos, toda a volta. Fui uma pessoa que sempre assim, nunca me acomodei, Jorge. Eu nunca me conformava digamos, com o mesmo serviço, né? Ficar o dia Certo. inteiro ali fazendo a mesma coisa. Eu sempre ia pós-horário, antes horário, eu ia aprendendo a fazer novas funções, né? E a função visando ganhar mais, né? Digamos assim, porque comecei serviços gerais, mas aquilo ali não me... Né? Então Certo. eu queria uma profissão, daí eu fui para conformador, eu fui para montador à mão, eu fui para calceirista, colador de sola, né? Então fui crescendo e fui aprendendo, tanto que eu me tornei um líder depois, né? Certo. Com o tempo ali eu passei a líder, né? Sim. Depois desse tempo, desses 15 anos no ramo de calçado, qual foi teu outro passo profissional? Jorge, eu me aventurei um pouco. É, Eu trabalhei uma época em estrutura metálica também, esses telhados, né? certo. Telhado. Trabalhei um tempinho numa refinaria de óleo. Uhum. Aí eu estava trabalhando em estrutura metálica quando o cara me fez o convite para vir para Camaquã, Tá, para trabalhar nesse ramo tá. Com o ramo de de vendas. vendas. De estrutura metálica ou não? Não, da cesta básica Da mesmo. cesta básica, Sim, certo. sim. Já era para trocar de ramo de novo, Certo. aventurar mais uma vez, né? Tá. Aí, nessa tua vinda para cá, foi quando tu iniciou o Que Rancho? Sim. Quando é que. Uma pergunta sempre assim: quando é que a gente dá o pontapé assim, a decisão inicial? Pá, vou empreender, vou abrir um negócio. Jorge, isso foi meio que do acaso. Eu sempre digo assim, o cavalo passa encilhado, muitas vezes a gente não nota. E tem 14 anos o Que Rancho. Foi então em 2012? 2011 para 2012, 2011 para 2012. Foi o seguinte, um rapaz lá que vendia aqui já, ele me convidou para mim trabalhar para ele Como vendedor. colaborador, como colaborador, como funcionário, né? E eu vim, né? Tá. No começo não quis aceitar muito o desafio, porque eu sou meio, né, meio resguardado demais, né? Então, na época tinha filho pequeno, tinha prestação de casa para pagar, tinha o carrinho, tinha prestação, então eu era muito seguro nessa parte. Aí na terceira vez que ele veio, aí eu aceitei o desafio, sabe? Era uma coisa bem próxima, o salário uma da outra, né? Certo. Então eu aceitei o desafio para vir. E para trabalhar em vendas. Para trabalhar em vendas como colaborador, como funcionário para esse meu ex-patrão. Patrão, tá. Aí passou, acho que um ano e pouco ali. Não tinha bem um ano, mas um ano, ali, em torno de um ano ali, que eu estava trabalhando com ele. Aí eu ia sair para voltar para a estrutura metálica de novo. Tá. Aí bem no fim, às vezes as coisas acontecem, né, para dar uma direção na vida da gente. Aí bem no fim não deu certo essa minha volta para a estrutura. Para a estrutura. Mas estava tudo certo para mim sair já, estava tudo decidido, digamos assim. E na última hora o cara me ofereceu se eu não queria comprar essa praça dele aqui, né? Tá. Nós chamamos de praça, né? Essa região. Essa região. Né?
Pô, foi meio que de surpresa de novo, né? Me pegou bem de surpresa, então na hora eu não aceitei. Na hora eu não fiquei com medo e não aceitei. Mas conversei com ele ali, tinha um diálogo bem aberto com ele, e eu sempre fui meio seguro, e então fui tirar informações com o pai, que era uma pessoa mais experiente, mais Tá. vivida, né? Eu, apesar da minha idade, né? Mesmo assim, eu sempre, né, sempre fui muito de conversar com o pai. Aí o pai simplesmente olhou para mim e disse, né? Bom, trabalhar tu sabe, né? Então tu acha que dá, arrisca, né? E foi quando eu decidi vir para cá. Então, na época também, só que daí, dívida, né? Tive que fazer uma dívida bem alta, né? Comprar carro para trabalhar, né? Então foi um desafio muito grande. Mas, Aí tu decidiu, quando decidiu a compra, decidiu o momento da compra, aí abriu o teu CNPJ da tua empresa. sim, aí eu, Mais ou menos por ali 2011, né? aí eu comecei o meu CNPJ mesmo. Certo, certo. Aí eu fui entender o que era um CNPJ. CNPJ. Começou tu sozinho, mais alguém? Sozinho. Sozinho. Uhum. Sozinho. Essa é outra parte difícil que foi para mim, né? Um desafio muito grande também. Né? Essa parte de sozinho. Né? Então eu vim para cá sozinho. Eu tinha uma casa alugada aqui. Eu ficava de segunda a sábado, eu ficava aqui sozinho. Né? Então, A família tinha ficado. sim, a família tinha ficado lá. A família tinha ficado lá. Não, tomar uma aguinha já. Tá. Então, essa parte, assim, muitas e muitas vezes, assim, eu balançava, Jorge. Eu balançava. Eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes eu chorei sozinho de noite, cara. Vai, imagina. Chorei sozinho. Tinha dias que eu arrumava as malas para ir embora. Mas aí eu pensava no né, filho pequeno, conta para pagar, né, financiamento feito. Aí eu botava a cabeça no lugar de novo e vida que E segue. persistia. E Segue. persistia. E graças a Deus as coisas foi indo. E aí depois eu acredito que um passo foi contratar alguém para trabalhar contigo, foi meio em seguida, demorou um tempo. Não, Jorge, eu demorei um pouquinho, eu acho que foi em 2013 para 14. Até então tu trabalhou só, tu fazia toda a Sozinho. comprava, Comprar. montava os kits, Não, na época eu pegava pronto. Na época eu pegava pronto, então montado. fazia Sim, montado sim, e fazia a tinha venda. um fornecedor que nos entregava a cesta completa, já Tá. montadinha tudo. Então esse trabalho eu não tinha. Eu só tinha trabalho de pegar e vender. Certo. E vender, entregar e Sim, a parte comercial e de venda, né? Muito bacana. É sempre essa coragem de iniciar, de dar um passo e a persistência, né, Marcelo? E como eu sempre falo, essas histórias reais, muitas vezes, é diferente de ler um livro, uma teoria, né? Claro que às vezes tem livro de uma história verdadeira, né? Mas sim. por isso que eu gosto muito sempre de ouvir aqui, porque eu mesmo te conhecia uns anos atrás, poucos anos, acho que 3, 4 anos, né? Tua empresa pronta, Sim, mas tu não sabe a origem, como foi a caminhada para chegar, né? sim. E um dos pilares, não, considero um dos principais, que é cliente, né? São fundamental para qualquer empresa. Eles que mantêm, Sim. né? O treinamento da equipe, como é que tu faz? Tem alguma forma, formalização de treinamento, um padrão de atendimento, a tua equipe hoje está em 7, como é que é a equipe de vendas? É dividido em equipe para vendas, uma equipe para entrega, como é que é? Não, Jorge, o treinamento eu mesmo que procuro fazer, né? Tá. Também estou aprendendo muito ainda, né? Que a gente aprende no dia a dia, muitas vezes na prática, a gente aprende mais do que às vezes tu está dentro só do escritório, digamos assim. Mas esse treinamento eu procuro fazer com eles, sempre eu saio para a rua com eles, né, para fazer. E tem a equipe, digamos, da venda que já faz a entrega,
E tem a equipe do administrativo também, né, que é Tá. outra parte. E, né, então são são quatro, digamos, na rua. Né, tem um que faz a parte da montagem ali no escritório, do depósito, quer dizer. Sim. A mulher do escritório e minha esposa trabalham no escritório, no administrativo. E tem a moça que faz a limpeza também, a parte da limpeza. Tá. E outro ponto importante até que a gente pulou, né, no começo eu pegava o rancho montado, depois eu vi que eu pegar a cesta pronta, a cesta montada, ela não me dava aquela qualidade Dos produtos. que o cliente me exigia. Né? Então essa foi digamos assim, o diferencial que eu vi na montagem. E lógico, eu consegui reduzir custo também, que é outra parte importante. Né? E isso foi numa época ali onde é que, digamos, eu tive muita concorrência, ali que foi em 16, 17 já. Né? Ali Sim. aumentou muito a concorrência, muito mesmo. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente também Certo. para seguir firme. Para se diferenciar, né? Ponto importante é. A gente sempre fala um pilar, tanto na empresa como para a nossa vida particular, é o planejamento. Porque onde te dá um norte, onde te dá uma direção, e muitas vezes às vezes a gente pode, as pessoas, né? Eu tenho um hábito, tanto meu familiar, em casa, com a esposa, com a Nádia, eu tenho no papel, como aqui na empresa também a gente tem. Porque eu acho que é igual um projeto numa casa, né? Não adianta ter um Sim. material, não tem que ter um projeto, como tu vai fazer, qual é o tempo a seguir. Tu tem alguma questão sobre planejamento formalizado, um prazo curto, a longo prazo? Como é que tu trabalha nessa questão, Marcelo? Jorge, isso Eu até sei, essa semana se mudou para o prédio novo, né? Ampliou. Sim, graças a Deus. Tá, parabéns, Graças né? a Deus. Então, Obrigado. isso para chegar, a gente já sabe que é algo que foi planejado antes, né? Sim, sim. Jorge, o planejamento, isso é uma coisa assim que hoje eu estou aprendendo muito sobre isso. Né? Como eu disse antes, eu vim de uma cultura onde tudo tu anotava, fazia no caderno também. Né? Então Certo. era muito só no caderno. Né? Então hoje eu estou aprendendo mais a lidar com o sistema. Esse negócio de planejamento também é uma coisa que eu comecei a fazer ano passado, se bem certo dizer, né, com o apoio do Sebrae. Né? Isso é outra coisa, outra dica que acho que dá para deixar aqui, que é válido, que é uma coisa que muitos empreendedores não sabem, mas o Sebrae tem muitos profissionais que podem nos ajudar. E eu procurei o Sebrae através de uma indicação e estou tendo muito suporte com isso aí, sobre planejamento, organização, essas coisas assim. Não vou dizer que eu era uma pessoa desorganizada, mas digamos muito desatualizado. Certo. Então isso eu estou vendo hoje, né? Estou fazendo um aprendizado grande e investindo bastante tempo nisso aí também, sabe? A questão de organização mais prática. Antes eu tinha, mas do meu jeito, que muitas vezes eu demorava para achar. Tudo que eu precisava, eu tinha ali nas minhas anotações, nos meus cadernos. Mas tu tendo num sistema e tu ir lá clicar nos botões, é muito mais prático. É muito mais rápido, tu perde menos tempo. Né? Então, essa parte eu tô aprendendo bastante. O Sebrae é um grande apoio para as empresas. Eu tenho uma pasta com certificados de cursos que eu iniciei fazendo Sebrae lá no início, em 90, em 2000. E esse dia eu estava olhando a pasta ali, acho que tem com certeza, deve ter próximo de 30 certificados. Que eram os cursos diferentes tá fazendo, acho de repente, uma auditoria lá. Auditoria. Com consultor, que é excelente na área que tu precisa. Sim. É excelente, é muito importante.
Eu acho que, de repente, nesse mesmo assunto, nessa mesma linha do Sebrae, eu sempre pergunto como é que está a contabilidade da empresa. A contabilidade no seguinte sentido, de enxergar resultado. Porque eu converso com bastantes colegas empresários e muitas vezes enxergam a venda. Uhum. Que a gente ouve muitas vezes, vendi tanto e estou devendo tanto, mas não olha delicadamente o custo operacional. Quanto é que está me custando a minha empresa por mês de custo operacional? Eu sei que eu estou vendendo, tá? Quanto é que eu custo o meu produto, qual é a minha margem bruta e qual é o meu custo operacional, para saber o que me sobra de lucro líquido. Uhum. Até em função de podermos alimentar um planejamento. Como é que eu vou planejar? Vou comprar mais um veículo, mais um carro para entrega. Eu tenho que enxergar resultado para poder enxergar essa possibilidade, né? Uhum. E eu não sei se nesse mesmo sentido, Marcelo, o Sebrae tá. Como é que tu tá vendo essa questão de resultado, contabilidade da empresa? Sim, é bem essa parte que a gente está trabalhando agora. A gente teve reunião, foi ontem à tarde, né? Então, assim, que nem eu falei antes, eu via de uma forma, digamos, esses resultados. E hoje eu consigo ver que esses resultados eles eram muito fictícios, eles não eram os resultados realmente verdadeiros, né? Então uma das coisas assim, que me assustou bastante, né? Lógico, sempre o resultado está sendo positivo, né? Graças a Deus está sendo positivo ainda os resultados, mas eles me assustaram um pouco. Eu acho que se fosse mais a longo prazo nesse mesmo ritmo. Mas que coisa boa, parabéns. Porque tu sabe que eu não sei, Marcelo, o que é o pior. É a empresa ou não ter os dados, ou enxergar os dados e estiver errado. Uhum. Que não é a realidade da empresa. Então, assim, eu nem sei qual é o pior dos dois, né? Porque eu já vi situações que o empreendedor tinha lá um custo operacional, mas não era a realidade da empresa. Sim. Né? Achava que seu custo operacional era X, e aí quando vai fazer uma análise era 2x, né? Então estava enxergando, nesse sentido é preocupante também, né? Sim. Né? Né, o importante sim é a gente querer ver, né? Porque é uma coisa que ver, dói. Mas uma coisa que dói. Eu sou bem certo de dizer, ontem eu fiquei bem chateado comigo, né? Não com ninguém, não, porque o culpado, na verdade, era eu mesmo, né? Então não adianta eu me culpar, culpar os outros, não, eu tenho que culpar a mim, né? Que deixei chegar a esse ponto. Digamos, não é preocupante, mas é uma coisa que me chateou, sabe? Que precisa ajustar. E isso é extremamente positivo, né? Uhum. Não tem como. Tem uma frase que eu ouvi alguém dizer, que os psicólogos dizem, né? Não tem como a pessoa se curar de uma doença sem primeiro ou conhecê-la ou admiti-la que tem, né? Exatamente. Então, se tem alguma coisa, tem que admitir, tem isso, né? É igual alguém que, quando fica acima do peso, não, eu nem chego perto da balança. Não vai resolver. Então, não vai resolver. Tem que chegar e tomar uma medida. Sim. Então, tem que enxergar o resultado e avaliar justamente com essa consultoria o que eu vou fazer para. Isso é extremamente positivo, né? Lembrando, então, podcast nas empresas Center Tintas, Camaquã, Instagram, @Center Tintas Camaquã, a Centeraço, tá lá no Instagram, @Centeraco Oficial, Centermix, @Centermix _oficial, também a Clipe Livraria Center, @clipe.camaquã, também lá no Instagram, o podcast CPF CNPJ, tudo junto, e @Pulse Consultoria. Só falar com o Tauan ou com a Fábio, questão de marketing, consultoria para sua empresa. E hoje eu recebo o empreendedor Marcelo, da
do Que Rancho. Eu não te perguntei, Marcelo, no Instagram, o Que Rancho tá. Que Rancho? Que Rancho, Que Rancho. Camaquã. Que Rancho Camaquã. Tá. Então consulte lá, olha, tem as cestas, né? Arroba Que Rancho Camaquã. Então. Essa questão, um pouco nós falar de resultado, né? Que é um determina, que eu sempre falo, a necessidade de finanças, caixa de uma empresa, né? Sim. O caixa é o oxigênio da empresa, né? Sim. Com ele, então, tu pode trabalhar o fluxo de caixa, para organizar os pagamentos, né? Para atender, enfim, enxergar. E isso, com certeza, também, nessa apuração do Sebrae, consegue montar um fluxo, enxergar as necessidades de finanças e tudo que é essencial para a empresa, né, Marcelo? Sim. Outro tema também, Marcelo, no teu ramo aí, que é como tu vê a questão da concorrência. Jorge, eu acho importante a concorrência. Sim. Isso é para a gente não se acomodar. Eu sempre digo assim, né, tem chão para todo mundo, né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar, né? Então, a concorrência, eu acho que ela vem só para te fortalecer, para te sair da zona de conforto, né? Um pensamento que eu tenho e toda vez que surgia, digamos, um concorrente mais forte que era diretamente no meu ramo, eu sempre procurei fazer algo mais, buscar novos clientes, sempre fidelizar o cliente, né, que esse foi meu principal lema, que era fidelizar o cliente. Então, às vezes o cliente ia para o concorrente, mas eu ia lá, visitava, né, às vezes não vendia na primeira, mas na segunda, na terceira, né, a gente ia, a gente conversava, a gente dava aquele carinho principal para o cliente que ele mais precisa, né? E com isso a gente conseguiu fidelizar bastante, sabe? Aí, e eu sempre digo assim, ó, a melhor propaganda, o melhor marketing é o cliente que faz, né? Não é eu que faço, é o cliente que faz. Então, se eu conseguir deixar o cliente satisfeito, ele vai falar bem de mim. Se eu não deixar, ele... Né? Então, o principal concorrente meu é eu mesmo, né? Sim. Meu ponto de vista. Não, concordo. Sabe que tu falou, visitava e concorrência me chamou a atenção. Eu recebi uma visita o ano passado, já 3 visitas dele aqui, do representante de uma marca X que nós não trabalhamos ainda. E quem me indicou para vir a Camaquã é um amigo meu lojista, o Everton, tem umas lojas de tinta, Santa Maria, Bagé, indicou para vir a Camaquã visitar. E aí o ano passado ele me disse assim, o Jorge, sabe quantas vezes eu visitei o Everton para ele comprar de mim a primeira vez? Eu disse, não, ele disse 26 vezes. Quando foi a 26ª vez que ele me fez o primeiro pedido. E eu brinquei com ele, disse, não, então temos tempo ainda, tá na terceira aqui. Tá na terceira. Mas isso serviu até como case para... eu gosto de falar para meus vendedores o que é a persistência, né? Então, o exemplo persistência, falou, independente da concorrente, ele está em cima, está visitando, e é assim que a gente tem que esperar. Marcelo, quais assim que tu considera teus pontos fortes e quais teus pontos que tu teria, digamos assim, a melhorar? O ponto forte, eu acho que é a persistência. A insistência, a persistência em querer vencer. Esse é um lema que vem de berço, né? Que era uma coisa que o pai cobrava muito de nós, que nós tinha que mostrar resultado. Nós tinha que mostrar resultado. Não era simplesmente chegar e falar, eu fiz, eu isso. Não, tinha que mostrar resultado. Então a persistência acho que é o meu ponto forte. Ponto fraco, eu acho que é a minha falta de estudo. Eu era
moleque que não gostava de estudar. E isso me faz muita falta hoje, né? Eu tanto, né, que nem eu falei antes, que influencia nos resultados, né? Eu estava vendo de uma forma e na verdade não é bem outra forma. Então hoje eu busco bastante, né, ler, aprender, faço cursos, fiz umas mentoria, quero fazer mais umas, Certo. né, né, para melhorar nesse meu ponto fraco. Então acho que o principal ponto fraco é a falta de estudos. Eu acho que até tu já respondeu, porque eu sempre gosto de perguntar também como é a tua busca de conhecimentos, treinamento, livros, mas acho que tu já respondeu a questão de mentoria, curso, alguma coisa. Sim, podcast, essas coisas. Porque é Até, importante. inclusive hoje de manhã eu estava ainda no Novo Hamburgo, eu boto um podcast e boto ali no painel. Eu estava olhando do Paulo Vieira e daí ele ainda falou que os 5 pilares, né, para o sucesso é livros, vídeos, podcast. Não me lembro o quarto agora. E o quinto era as mentorias, no caso. Mentorias, São 5 pilares. Não me lembro o quarto agora, me deu um branco. Mas é livros, vídeos, podcasts e mentorias. Sim. Interessante isso aí. Bacana. Tem alguém assim que tu te inspira? Um palestrante, escritor, enfim. Eu li do livro, isso aí marcou. Livros. Eu sou bem fã do Pablo Marçal. Eu gosto bastante dele. As palestras dele são bem direto, assim, sabe? É uma das coisas que eu admiro bastante nele é o linguajar dele, bem direto. Ele não, como é que eu vou dizer assim, ele não faz curva para te dar um recado, ele te, né, e isso muitas vezes marca a gente, né? Então é uma pessoa que eu me inspiro bastante nele. Certo. E livros dá para citar N autores, né? Inclusive ele, Augusto Cury, é esse que a gente está lendo agora, né? Do Napoleão Hill, quem Napoleão pensa Hill. enriquece. Eu ontem ouvi parte dele, foi Arambaré e fui ouvindo o áudio dele, né? É muito interessante também o áudio dele, para complementar o nosso estudo, né? Nosso grupo. Gosto de fazer isso aí também. Excelente. Qual assim, o maior desafio que tu teve na tua caminhada profissional, na empresa, e como tu lidou nesses desafio? Nesses anos de empresa, que esse foi o maior desafio. Se teve algum que marcou? Com certeza foi eu sair bater de porta em porta para fazer as vendas, as primeiras vendas. Com certeza foi o maior desafio. Né, que eu sempre digo, fui criado no campo, fui criado no fundo da grota, que nem se diz, né, na barranca do Uruguai, né, divisa com a Argentina. Então a gente não tinha recurso nenhum. E daí tu com uma cidade onde tu não conhece ninguém, sair oferecer um produto que tu nunca vendeu na vida, sendo que tu não é um vendedor, que tu não te preparou para aquilo, digamos. Né? Então com certeza foi o maior desafio. E o segundo acho que foi esse de hoje aqui. Né? Não, mas esse está tranquilo, nós estamos conversando dentro de uma linda história empreendedora e sabe que todos que a gente, né, todos que a gente entrevista aqui tem essa caminhada do início, né? Sim. Começaram muito cedo a trabalhar, tem alguma certa experiência na agricultura, mas todos que nós conversamos aqui, que não conhecia, iniciaram pequenos. Sim. Iniciaram sozinho, mais um, depois mais um. Então, a caminhada é essa, né? É árdua. E o desafio nosso, antes tu falava da leitura e podcast, eu penso que nós, é a mesma coisa com o atleta, né? Um atleta, seja qual o esporte, futebol, natação, ele tem que estar sempre treinando.
Se Não preparando. adianta, ele sabe nadar, não precisa treinar mais. Ele sabe jogar, não, ele tem que estar sempre. E nós temos que estar sempre estudando. Assim como profissionais, o médico, o odonto, enfim, advogado, quem tem que estar sempre buscando informação para se atualizar. Sim, É, conhecimento, né? conhecimento. Eu acho que entra aquela parte ali que eu falei antes, né, Jorge? Negócio da empresa dos resultados, né? Os resultados estavam aparecendo, estavam vindo os resultados, né? Se daqui a pouco eu me acomodasse com aqueles resultados, amanhã depois eu poderia, né, digamos, passar por problemas maiores. Né? Problemas. E o risco grande é, muitas vezes, que eu já vi que as pessoas não enxergam o resultado quando ele está mascarado e começa a dar negativo. E aí começa a sentir aquela falta de capital, né? Começa a ficar capital de giro e pegar em banco e estão indo. E quando se dão por conta, muitas vezes já está bem avançado um problema na empresa. Sim, sim. E quais os motivos assim principais que tu acha que faz quebrar uma empresa? Eu acho que é o administrativo, né? Primeiro lugar, administrativo, gastar mais do que, né, do que arrecada. Né? Então acho que esse é o principal. Certo. Não, lógico, daqui a pouco pode ter né, como é que eu vou te dizer assim, uns problema extra-campo, né, como a enchente que aconteceu, sim, né, a pandemia, então isso quebrou muita gente também, muitos empreendedores, né, mas o principal, acho que o principal é o administrativo mesmo. Certo. Meu ponto de vista. Quais características que tu acha, assim, Marcelo, que um líder deve ter ou ser? Acho que, em primeiro lugar, a comunicação, né, a transparência na comunicação. E, em segundo lugar, eu acho que o líder ele precisa saber fazer para passar para o colaborador. Seu exemplo. Seu exemplo. Concordo contigo. Então, eu tenho que. Eles vão. O colaborador ele vai seguir fazendo o que eu faço. Vamos usar um exemplo. Se eu andar de chinelo dentro da minha empresa, o colaborador também vai andar de chinelo. Se eu for atender um cliente de bermuda e chinelinho e camiseta regata, o colaborador vai fazer a mesma coisa. Então acho que ou se eu chegar num cliente, não dar uma boa tarde, não cumprimentar, ou, né, atender com carinho, ele também não vai fazer, né? Certo. E como é que tu divide o teu tempo, Marcelo, entre os pilares, né? Trabalho, família, saúde, lazer? Porque antes de tu responder, estamos falando do CNPJ, né? Sim. O que tem atrás do CNPJ? O CPF? E eu já ouvi a Nádia me falar algumas vezes assim, não, por maior que seja um CNPJ, não compensa um CPF doente, né? Sim. Então, como que nós estamos cuidando também do nosso CPF, né? Sim. Como é que tu divide entre esses pilares de... Jorge, hoje eu consigo, digamos, dividir esse tempo mais. Depois de muita insistência da minha esposa, depois de muita cobrança. Todo é um pilar. Eu brinco com a Nádia, digo, Batu é meu... Como é que falta o GPS, o Waze? A Waze Quando tu erra o caminho, retorna, recalcula, volta, tu erra. Então a Nádia também me corrige. Isso é cara, muito bom. Aproveitar o gancho aí já, cara, eu sempre falo pra Tainara também, né? Eu tenho uma inveja boa, assim, do relacionamento teu e da Nádia, né? Muito, muito legal ver vocês, essa troca de carinho, de afeto, né? De vocês ser muito legal. Né? Não sei quantos anos vocês estão casados já, mas devem ser anos já, né?
e com o mesmo carinho, sabe, com a mesma química. Isso é muito, muito legal e eu me inspiro muito nisso também. Tento copiar. Em agosto nós vamos fazer de namoro 37 anos. 37 anos, eu fiz 13 esse ano. E aí em novembro nós vamos fazer 35 de casados. Ah, que legal. E eu sou muito grato à Nádia, minha família toda, né? A Nádia é sempre uma pessoa, conforme vai passando o tempo, me puxa, pô, bota no eixo. Me fortalece muito. Mas legal, voltando então, né? Então a Tainara, ela me cobrava isso muito, eu não tinha muito, como é que eu vou dizer, não tinha muito CPF, eu era CNPJ 24 horas por dia. O telefone era, de manhã cedo levantava já, telefone e trabalho e isso e aquilo, e sabe, então o dia inteiro correndo sem dar muita atenção para a família. E ela me cobrava isso muito. E depois veio a Nenê, né? Então, quantos anos está? 5 anos, ela vai fazer dia 28 agora. E então eu comecei a dar um pouco mais de digamos assim, de atenção para a família, né? Porque até então eu pensava que assim que eu tinha que dar o melhor para minha família, sempre fui com esse pensamento. Mas no meu ponto de vista, eu dar o melhor era poder dar tudo o que minha família queria. Mas o que minha família queria era a minha atenção. Atenção, presença. Então hoje eu trabalho até 6 horas, 6:30 ali. Aí eu desligo. Aí eu dou atenção para a família. De manhã eu levanto 4:30, 4:20 ali esse horário. Aí eu levanto. Aí eu faço minha leitura. Levanta esse horário, 4:30, 4:30, 4:20. Mas dorme mais cedo também. Jorge, 9, 10 horas. Ah, mais cedo, por causa da Nenê, então assim, como ela tem autismo, né? Certo. Então ela tem uma rigidez muito grande a rotinas, né? Então as rotinas têm que ser do jeito dela, ou senão ela se desregula, se estressa muito, né? E desde novinha assim ela foi, que tinha que estar os dois na cama para ela dormir, tinha que estar os dois na cama, não podia estar só a mãe ou só o pai, tinha que ser os dois, né? E isso também acabou criando um vínculo maior, uma coisa muito boa, uma química muito boa, né? Certo. Então a gente tem hoje consegue equilibrar mais isso aí. Certo. E sair, viajar, a gente sai no mínimo uma vez por ano, a gente vai, né? Muitas vezes a gente tira umas férias e vai. Não, perfeito. Descansar na cabeça. E o que te vem assim no pensamento a palavra pai? Chega a dar um arrepio essa palavra. Eu aprendi muito com essa minha filha mais nova. Eu posso dizer que eu fui 2 pais. Tenho 2 filhos homens, né? Um com 21, outro com 18. Né? E eu sempre sonhei muito assim deles gostar do que eu gostava, que era jogar um futebol, né? Que era, né, o principal, acho que é o sonho de qualquer pai, né? Jogar um futebol com o filho. Então, assim, eu sempre levava eles para o futebol, né? Levava porque eu queria levar eles, não é porque eles queriam ir. Tá? Então, ali, lógico, eles brincavam e tudo, assim, né? Mas eu nunca convidei eles para fazer uma coisa que eles quisessem fazer. Então, isso é uma coisa que eu me cobro bastante hoje. E hoje, o pai de hoje já não. O pai de hoje já procura fazer o que a filha, né, prefere fazer, o que a filha pequena prefere fazer, né? Então hoje eu brinco de boneca, eu, né, rolo no chão, eu, né, faço as brincadeiras de pai também, mas entro no mundo dela ali, né, e brinco com ela também, né? Então hoje eu sou um pai mais experiente, digamos assim, mas no passado fui um pai mais simplesmente pai, né? Simplesmente pai. Sim. Compraria a tua empresa? Sim.
Ótimo. Sim, com certeza. Não, que legal. E a gente cria uma empresa, o CNPJ, e cria uma paixão, né? Uhum. Paixão pelo negócio. Nós estamos se aproximando do final do nosso bate-papo, né? Bem legal. E eu sempre pergunto assim, ó, aquilo que importante assim, que tu gostaria de ter falado, de repente eu não te perguntei, ou eu sempre peço também que dica tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo, que estão começando a empreender ou querem empreender. E a palavra está contigo, pá, Jorge, eu queria falar isso, tu não me perguntou, então o espaço é teu, Marcelo. Jorge, assim, ó, eu acho que uma dica mesmo para quem quer, né? Porque querer, acho que todo mundo quer. Mas aceitar o desafio que muita gente corre do desafio, né? Então, assim, ó, se tem vontade, vai, corre atrás do sonho. Nada é fácil, né? O caminho, é que nem eu disse antes, o caminho é árduo, é longo, é todo dia, né? Não tem zona de conforto, a gente está sempre né, digamos assim, matando um leão por dia, né? Mas com muita vontade a gente vence, com muita vontade, com muita dedicação, né? Com foco. E que nem nós também falamos ali no podcast ali, né? A gente sempre tem que procurar buscar o conhecimento. Né? Buscar conhecimento, a gente nunca pode se conformar com o nível que a gente chegou, né? A gente sempre tem que buscar subir os degraus. Sim, não, concordo. Verdade. Marcelo, então, te agradeço aí esse espaço, ceder espaço para nós, né, registrar a tua história, gente que faz em nossa cidade, em nossa região. E vamos só lembrar lá no Instagram, @QuiRancho Camaquã. QuiRancho Camaquã. Procure através do Instagram para ter o contato, né? E muito interessante aí, tá? Mais uma vez, te agradeço, Marcelo, pelo... Eu que agradeço o espaço e o tempo cedido aí, Jorge. Tá bom. Contar essa história aí, tá? Sucesso. Deus nos abençoe. Amém, igualmente.